Bom, vamos lá? Vamos começar então aqui a transmissão da pesquisa completa dessa edição, que é a segunda edição de 2024. Temos muitos slides pela frente, alguns deles eu vou passar um pouco mais rápido do que os outros. Então, qualquer dúvida que eventualmente permaneça, por favor, usem o chat para que a gente possa dar atenção a vocês em todas as dúvidas que aparecerem. E quem estiver vendo este vídeo posteriormente a esse momento do ao vivo, também fique à vontade para estar entrando em contato conosco e esclarecendo as suas dúvidas, e usem os canais de comunicação aqui das nossas entidades, que eu vou deixar ao final daqui da apresentação. Vamos lá. Primeiro, a gente começa sempre agradecendo, né? Então, além de agradecer os parceiros, a ANR e a BIA, a gente teve também parceiros de links coletores que amplificaram a intensidade que o nosso call center também teve, né, que foi a Seara Food Solutions, a Grift Foods, a Unilever, o Cindy Hill e a BGJ, neste momento. A gente tem uma representação de pesquisa que foi realizada no campo 16 de setembro até dia 10 de outubro, de quase 7.500 unidades, um pouquinho mais de 450 marcas respondentes. Para um índice de confiança pelo tamanho de mercado, a gente tem para um índice de confiança de 95%, uma margem de erro aí em torno de 1% para essa pesquisa. Bom, perfil da amostra, como a gente tem na distribuição de PIB, né, ela também é um perfil que temos mais representantes do Sudeste, a gente tem mais independentes, 74% do mercado, a gente não tem dados extremamente uniformes entre todo mundo que fala sobre dados nesse mercado, mas estima-se em torno de 20% realmente redes versus 80% independente, então está muito próximo disso. Obviamente, quando a gente olha aqui em termos de tamanhos de negócios ou pequenos negócios, a gente sabe que os franqueados, né, se somam aqui aos independentes até 3 lojas, uma parte deles certamente são negócios um pouco menores. Então, redes ficou 26% na amostra, independente 74%. A gente teve várias culinárias representando, e né, aqui os extratos, depois a gente pode olhar com calma, mas principalmente a gente viu as diferenças norteadas pelo modelo de serviço e se é rede ou independente ou se é top performer. A gente teve serviço completo com 35% da amostra, rápido com 27%, 100% delivery ainda bem representado, com 15% e 13% restaurante de autosserviço, e a gente tem outros menores dessa vez aqui respondentes na pesquisa. Uma amostra mais localizada na rua, e uma amostra muito grande de simples nacional, em termos de representação tributária, com 75%. A gente também vê um tamanho de maturidade dessa amostra interessante. A gente tem 40% dos respondentes acima de 10 anos, o que é ótimo e inspirador para que a gente veja, né, o que está levando as pessoas a também terem mais longevidade, e a gente tem outros 25% entre 5 e 10 anos. Redes mais maduras, tá? 66%. Faixa de faturamento médio por unidade da marca, a maior parte da amostra, 42%, está entre 30 e 100 mil reais por mês, e depois a gente tem acima aí de 100 mil reais por mês, outros 40% da amostra. Performance do negócio. Só interromper aqui rapidinho, Simone, só para fazer um pequeno comentário. É interessante a gente observar como o setor também se regenera, né? A gente, por mais que a gente tenha um número muito, muito expressivo de empresas com mais de 5 anos, ou seja, que foram pré-pandemia, a gente já tem também um número bastante significativo de negócios pós-pandemia e que provavelmente tem já modelos de negócio mais adaptados à atualidade, que construíram uma estrutura
mais focada em algum comportamento que eles podem ter percebido de mudança do consumidor. Então a gente tem cada vez mais, a gente já pode olhar essa pandemia como algo distante e começar finalmente a olhar o setor para o momento atual, né? Eu acho que essa Isso. é um recado importante, que a gente passou muito tempo falando do pré e do pós, pré e pós. E agora eu acho que não tem, agora tudo é pós, né? É olhar o hoje, né? Pós. Tudo é pós e tem uma consolidação de comportamento do consumidor também. Então, respira e vamos vendo todas as transformações que ainda vão vir, né, por outras motivações que vão continuamente fazer com que a gente sempre esteja, e de uma maneira muito importante, temos que estar ligados ao que está acontecendo, né, no mercado. É um fator preponderante e está com muita velocidade algumas mudanças, então é importante realmente que a gente fique muito ligado em tudo isso. E a gente vai abordar temas muito importantes aqui hoje, né, nos desafios principalmente mostrados pelos operadores. Então, a gente começa justamente entendendo como é que está a performance do negócio. A gente teve 55% da amostra aqui falando em faturamento superior ao período do ano anterior. Então, a gente junta isso, né, e portanto, né, só 5% com faturamento inferior, junta com 86% dos respondentes dizendo que estão com lucro, outros 12% próximo de zero, mas a gente tem muito pouca gente no prejuízo, então a gente vai olhar os top performers, que na junção do faturamento superior e o lucro acaba dando 53% da amostra. Então a gente pega esse extrato e faz uma análise de comparação do como aonde existe diferença estatística para a gente compreender muito bem o que os top performers estão fazendo, onde a gente pode se espelhar, ou que outras correlações a gente pode estar trazendo aqui para a discussão. A gente mudou um pouco no questionário quais eram os desafios da empresa, perguntamos desafios relacionados a colaboradores e depois a gente vai destrinchar para vocês quais foram esses. Então foram 3 desafios que a gente perguntou e aqui ficou com 59% e, portanto, o maior desafio hoje do setor. A gente sabe que a hora que desafia colaboradores, desafia obviamente, a própria experiência do consumidor, né, e próprias questões ligadas a vendas, que é o segundo grande tópico, aqui com 43% falando de redução de vendas e outras questões ligadas a marketing. Nessa amostra madura, a gente tem também quase um terço, né, tem 28% pensando na expansão do negócio como sendo um desafio, outros um quarto com desafios de abastecimento e compras, e muito próximo com custos de ocupação também como sendo desafiante da empresa. A gente também fez essa leitura separando redes e independentes. Então, e top performers. E a grande mudança aqui que a gente quer dar destaque hoje é que desafio relacionado a colaborador está mais presente em redes, né, que estão com um programa de expansão muito forte, né, muito superior ao mercado em termos de crescimento, e o custo de mercadoria vendida também, a gente tem aqui 27% contra 19% dos independentes, colocando isso como sendo relevante. Então, essas duas coisas que a gente quer chamar a atenção para vocês. Quando a gente perguntou de desafio de colaborador, a gente perguntou 3 dimensões diferentes. A primeira era contratar, o desafio da contratação, trazer para dentro. 34% está com esse desafio. A gente também perguntou sobre os custos com o pessoal, que foi o segundo colocado aqui com 28%. E reter colaborador, um problema para um quarto dos respondentes. Esse gráfico, como é que a gente lê esse gráfico? O que está ali no centro, 7%, está com os 3 problemas. E colocou esses 3 problemas como sendo os maiores desafios que ele estava enfrentando. E aí o restante a gente vê um pouquinho mais localizado, aí a gente vê que unicamente o contratar colaborador é o desafio principal. A gente também perguntou isso para top performer, para redes, né, e para
independentes. Então, é mais forte ainda em redes a questão de selecionar e contratar colaborador. Custo de pessoal, o top performer está sentindo bastante, e reter colaborador está, esse desafio está um pouco superior em redes. A hora que a gente vai para desafios de vendas, né, que 43% diz que está, né, com esse tipo de desafio, a gente tem, especialmente em marketing e promoção do negócio, 24%, 18% dizendo que os consumidores estão reduzindo o quanto eles gastam no momento que eles chegam, e 14% informando que os consumidores estão reduzindo a frequência de compra. 2% fala que estão com os 3 problemas aqui do negócio. Então, aqui é interessante a gente ver essa dinâmica. Em geral, quem respondeu que o consumidor estava reduzindo a frequência de compra também respondeu aos outros os outros problemas, né? Então, a gente tem aí só 1% dizendo que esse é o único desafio que ele tem na área de vendas. Bom, e aqui a gente foi ver marketing de promoção, consumidor reduzindo a frequência e o quanto gastam, por essa leitura de rede. Então, rede está bem menor, o problema ligado a marketing e promoção de vendas. Em geral, existe mais estrutura nas redes, portanto, esse problema é um pouco menor. E a gente tem consumidores reduzindo o quanto gastam e reduzindo a frequência menor nos top performers. O que nos indica é uma inferência de que provavelmente top performer é top performer justamente porque ele está conseguindo fazer com que o consumidor não reduza a frequência, ou reduza muito pouco a frequência, e reduza muito pouco o que eles estão gastando nos seus estabelecimentos. Não, termina essa parte de atrair, né? Eu vou fazer Isso. comentários sobre inflação aqui também e sobre pessoal, mas acho que é legal você concluir aí. Desculpa interromper. Exatamente. Bom, aí a gente foi investigar, e a pergunta era, né, tinham vários itens, o que as ações têm, o que as empresas têm feito com relação a atrair e reter bons colaboradores. Então, nenhuma das anteriores, e a gente tinha aí mais de 9, 10 itens possíveis, infelizmente 40% diz que não está fazendo esses pontos. E que nos surge como uma oportunidade, né, de fazer premiação a partir de metas atingidas, fazer desenvolvimento, treinamento da equipe nas questões de atendimento e operação, fazer desenvolvimento e treinamento da liderança, olhar a mudança do formato de remuneração, olhar o plano de carreira, né, revigorar, ter oportunidades para as pessoas, e a gente vê que isso no top performer é bem menor, o que não está fazendo nenhuma das questões, e a gente tem promoção por meta atingida muito superior, praticamente todos os itens maiores no top performer, mas fica muito destacado a mudança no formato de remuneração e introdução de parte variável no top performer, e nas redes já uma questão de premiação por meta de atingida e mais treinamento, tá? Isso pode fazer diferença a longo prazo, as questões de desenvolvimento e treinamento de equipe e de liderança aqui também. E agora a gente tem outro tema, então, Blower, se você quiser voltar nas questões de desafios. Tá bom, vamos lá. Bom, acho que a pesquisa fala por si só, né? A gente vê que tudo se resume a vendas, a gestão de pessoas e a compras. Na verdade, o nosso negócio sempre foi isso. O que muda dentro de cada um desses pontos é qual é o desafio do momento, né? Então, realmente, primeiro em relação à inflação, acho que todos sabem do desequilíbrio que teve nas cadeias globais de abastecimento desde 2020 e depois, seja por conta da pandemia, seja depois por conta da guerra na Ucrânia e mais recentemente na guerra do Oriente Médio, e você tem vários choques de preço que tendem a continuar acontecendo. Então, essa não é uma dinâmica que está para acabar, ao que parece. Pelo contrário, assim, a inflação, principalmente de determinados insumos, ela tende a ser uma constante também no ano que vem. Então, é muito importante esse nosso operador ficar olhando, acompanhando com muito cuidado as categorias de produto. Então, por exemplo, nesse momento a gente tem proteínas de carne bovina, principalmente aumentando bastante, a gente tem o café aumentando bastante, mas em outros momentos foram
outros insumos, outros produtos. Mas de maneira consolidada, o que eu posso trazer é o seguinte: a alimentação fora do lar, né, que são os bares, restaurantes, lanchonetes, tudo isso que a gente está falando aqui, vem com inflação permanente desde novembro de 2021, ou seja, em nenhum mês, né, em mais de 30 meses, em nenhum mês a gente parou de aumentar preço. E esse nosso aumento de preço, ele sempre foi acima da inflação média do país, acima do IPCA. E por que isso? Porque a gente tem impacto de vários custos específicos que estão gerando um desafio de obtenção de margem no negócio, por isso precisa repassar de alguma maneira para o consumidor. Então, a inflação é um campo de preocupação permanente e eu recomendo aos operadores que realmente olhem linha por linha, acompanhem de perto isso. Exatamente. E eu, inclusive, queria até recomendar a leitura dessa matéria aqui que saiu hoje no Valor Econômico, falando exatamente sobre isso. Que fala sobre a alta dos preços, a pressão de inflação, e é focado no setor de refeições coletivas, mas obviamente, né, se o setor de refeições coletivas que trabalham com volume de itens absolutamente grande, né, e principalmente todos ligados a uma comida variada, a gente sabe que ali tem muita informação a respeito do que está acontecendo. É isso. Em relação a vendas, também totalmente de acordo com essa preocupação com a redução de tráfego. Então, a gente vê um faturamento crescente, ainda que descontado a inflação, nesse ano. Porém, então teve um crescimento esse ano, porém esse crescimento vem muito mais de aumento de ticket médio do que de repasse de preço, né, do que de fluxo, de fato. Então, assim, esse desafio de atrair e reter clientes é muito importante. Aí vem os programas de relacionamento e tal, que a gente vai, acho que A gente vai vai falar se um pouquinho mais aprofundar daqui a pouco sobre isso. é isso. E para finalizar, eu sei que não serve de consolo, mas o problema de atração e retenção de bons funcionários é um problema mundial, né? A gente foi na NRA nos Estados Unidos junto com a Gallup e só escutava isso lá. Fomos na Cial em Paris e só escutávamos isso lá. Então, existe um problema estrutural e assim, o nosso setor tem que se debruçar muito sobre a questão para ver como a gente vai ficar mais atrativo, mais interessante para reter esses bons talentos dentro do nosso negócio, porque sem eles a gente não vai crescer. Então, esse eu acho que é um dos campos que a gente tem que se aprofundar cada vez mais. Quando eu vejo 40% ainda não fazendo nada, é bem preocupante. É bem preocupante. Eu acho que essa provocação é muito válida e não tem receita de bolo, não tem aqui uma solução mágica, mas a única coisa que não dá para fazer é nada. Então a gente tem que se debruçar sobre isso. Mas vamos lá, vamos seguindo. Deixa eu comentar também, complementar um pouco o que o Blower falou, que assim, aqui na BIA a gente olha muito os indicadores macroeconômicos, né, para estar de olho no potencial desse mercado e como que ele pode, né, caminhar aí em função da economia. E quando a gente vê até os top performers aí falando, né, 53% eu acho tiveram lucro, a gente vê aqui na BIA também que de 2023 para 2024 teve um aumento, um crescimento de faturamento nominal da ordem de 9,7%. Claro que isso tem um impacto da inflação, e como o Blower falou, é muito pelo aumento do ticket médio e não pela geração de tráfego nos restaurantes, né? Isso, inclusive, foi tema do nosso congresso esse ano, quando a gente pôde discutir e iluminar alguns casos de operadores, enfim, de atores que estão fazendo ações diferentes para mudar esse jogo, porque no final das contas a gente vê alguns indicadores como o desemprego está caindo, então você tem mais pessoas, né, uma massa de salário maior na economia, mas a gente segue percebendo que as famílias estão muito endividadas. Então isso também é um fator de preocupação e que impacta diretamente, aí como a Joyce costuma dizer, né, Joyce, nossa coordenadora aqui do Comitê de Food Service da BIA, o bolso é o mesmo, então as pessoas estão mais endividadas e elas têm que fazer escolhas, então é realmente uma preocupação para a gente, esse nível de endividamento das famílias que segue muito alto. Exatamente, e a gente começa a ter, obviamente existe toda essa pressão no presencial, e a gente começa a olhar a parte do delivery e agentes de competição distintos, né? Faz parte do food service, por exemplo, o food service dentro de supermercados, mas ele não está no âmbito restaurantes. Então, obviamente, tem uma série de fatores que acabam pressionando. Se o consumidor está muito pressionado por preço, talvez ele, em algumas ocasiões de consumo que conveniência vale mais, ele pode estar
capturando a sua oportunidade de alimentação em outro lugar. Mas enfim, a gente perguntou para a amostra toda, né, as 453 marcas, sobre quanto delivery representava do faturamento. Apenas 11% não fazia delivery, então era zero, e a gente teve essa distribuição. Então, mais que 75% do faturamento representando, né, 17% da amostra. Então, a grande parte da amostra, 25%, a maior parte respondente, ficou entre 31% e 40% do seu faturamento aqui colocada como delivery. Obviamente, aqui não existe uma média, a gente não sabe o tamanho do faturamento de cada um para poder fazer uma média ponderada. E aí chegar, porque pode ser que os que estão aqui faturando entre 11% e 20% sejam empresas muito grandes, e quem está faturando ali, e a gente sabe que muitas vezes quem é 100% delivery são empresas menores, então você não pode fazer um balanceamento e dar o valor médio de fato dessa amostra. Mas dá uma ideia do que está acontecendo aqui, e a gente fez a mesma leitura para independentes, para redes e para top performer, aonde a gente vê aí uma série de dados, e vê que redes a gente tem aí a maioria, essa mesma moda, né, que estava acontecendo antes, né, entre 31% e 40%, em redes é deslocado um pouco mais alto, e independentes, a gente tem também nessa faixa dos 30%, 31%, e no top performer. E aqui, é claro, a gente sabe que tem influências da culinária, a gente tem uma representação de brasileira variada e de pizzarias e outras coisas aqui importante, né? Então provavelmente esse número também está um pouco alavancado por essas culinárias presentes aqui. A gente também foi olhar a parte de voucher, e quanto o voucher representava do faturamento, e aqui eu vou pedir para o Blower falar um pouco a respeito, mas a gente teve 31% da amostra não aceitando voucher, e aqui a maior parte que respondeu que aceitava falou para nós que o voucher representa entre 11% e 20% do faturamento, portanto 27% aí da amostra. Mas quem realmente é muito, voucher é muito, muito, muito relevante no seu faturamento, ou seja, mais que 40% do seu faturamento venha de voucher, a gente tem apenas 5% dessa amostra, tá? Só para a gente ter este dado aqui, e fazendo a mesma leitura de independentes, redes e top performer, a gente tem também ainda menos, né, a presença aí de alguns deles. Não, vamos lá, Simone, se você puder voltar na tela anterior, que está consolidado, que é mais fácil a gente visualizar. Isso aqui é uma coisa que a gente tem se aprofundado muito, até do ponto de vista de advocacy, né, de relações governamentais em Brasília, pois está havendo ao longo desse ano uma grande discussão junto ao Ministério do Trabalho em relação ao PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, no qual o Vale Alimentação e Refeição estão inseridos. Há uma ideia do governo de propiciar um ambiente de maior concorrência com novas empresas nesse mercado, e todo o pano de fundo tem a ver com as taxas cobradas. Eu acho que esse gráfico mostra bastante o quanto há um desequilíbrio em relação a isso, né? A gente sabe que as taxas de voucher são muito mais altas do que crédito, mas quando eu digo muito mais altas, às vezes chegando a 4 vezes mais, e o prazo de pagamento também é longo. Então isso acaba que pro fluxo de caixa do operador, principalmente de um pequeno negócio, é muito impactante. Então você vê que Aí ele prefere não aceitar, né? É isso, praticamente um terço fala, não aceito, porque eu não tenho como colocar isso dentro do fluxo de caixa da minha empresa. E você vê que apenas 5% tem isso de maneira muito relevante dentro do seu negócio. Normalmente são negócios de serviço rápido, ou aquilo, em frente de grandes empresas. Então o cara bota um restaurante na frente de uma Petrobras, por exemplo, é claro que o faturamento dele vai ser muito alto, mas são exceções. Então acho que a gente tem que olhar com cuidado para isso, e essa análise foi muito importante numa busca de um cenário no Brasil mais equilibrado em relação
a esse meio de pagamento. Então, isso a gente tem trabalhado muito na NR, espera continuar trabalhando no ano que vem. Ótimo. Bom, e aí a gente foi, né, foi destrinchar justamente como é que eu faço para atrair mais clientes. Então a gente perguntou para essas 453 marcas ações que elas estavam fazendo para atrair mais clientes e que percebeu bons resultados. Tá? Então tinha que ter percebido também esses bons resultados. E a gente viu, em primeiro lugar, inovação em produtos, os novos pratos, sobremesas. Um segundo lugar, foco em pratos clássicos populares. Então, esses dois são os maiores, com 77% e 71%. Grande também, acima de 60%, a gente tem comunicação da minha marca em várias mídias diversas, então eu não coloco todas as fichas num lugar só. E o foco em promoções, combos, oferta do dia e ações de valor, com 63%. E por fim, 47% falando de lançamentos de produtos sazonais ou por tempo limitado. Então, aqui são as 5 principais ações. A gente também destrinchou isso entre redes independentes e top performers. E uma coisa que se destacou aqui é o foco em promoções, combos e oferta de valor, no caso dos top performers, lembrando que também a estratégia de produto sazonal por tempo limitado, ela é muito maior em redes e top performers do que no restante. Então aqui também tem uma outra indicação de possibilidade para atrair mais clientes e perceber bons resultados. A gente também foi perguntar um pouco mais com relação ao cardápio, né, já que a gente aqui são ações genéricas, mas ao cardápio, ao menu, o que você tem feito? E aqui a gente tem essa porque tudo isso foi feito com muitas outras alternativas. Então, agora na pesquisa completa, além de responder inovação em produto, pratos populares, comunicação em mídias diversas, a gente também trouxe os outros 3 para vocês verem aqui. Lançamento de produtos funcionais, 42%, lançamento de produtos veganos vegetarianos e co-branding collabs também aqui, indicando o já faço, já fiz, é o roxo com 38%, e já faço, já fiz, mas ainda não percebi bons resultados, aí é o vermelho, indicando também o número de pessoas, o número da amostra que fez, mas não conseguiu resultados positivos. E aqui, no último, o co-branding collabs é muito superior em top performers. Então, na hora que a gente olha os top performers, o co-branding collabs sobe de posição e vai ali para 44%. E aí aqui a gente traz também só os dados de top performers para a gente ter em mente. Então, inovação em produto sobe, né, 78%. Tem várias coisas aqui que indicam que eles também já testaram muito mais outras coisas. Também está bem maior, aqui bem menor o que não faço, não fiz aqui dessa amostra. Então, eles testam mais coisas, né, em geral. Aí a gente foi perguntar quais os principais motivos de possíveis clientes não estarem frequentando a loja e o estabelecimento. 17% da amostra disse que não tem esse problema do cliente não frequentar. Então, os outros 83% estão conscientes que isso é um problema. Então, referencia justamente o tema do congresso e toda essa questão que a gente está sabendo de como é que eu aumento frequência. Então, 31% fala que entende que precisa comunicar melhor para os diferentes públicos. 29% diz que a questão maior está na renda disponível, de fato, dos clientes, que eles estão evitando comer fora. Então, essa história não só do endividamento, mas da onde eles estão colocando dinheiro de verdade, da renda que ele tem disponível. Então, essa é uma das questões. O valor do voucher incompatível com a minha oferta aparece aqui como 19%. Então, ele tem consciência que o cliente que tem voucher na mão pode ser uma fonte, mas ele não está conseguindo também capturar esse cliente.
porque o tamanho do dinheiro do voucher não dá no ticket dele, e 16% entende que o cardápio está precisando de renovação. A hora que a gente olha para todos esses recortes, independentes, redes e top performers, então a gente vê uma diferença aqui nas redes, 32% entendendo que a renda disponível é um fator principal realmente. Os top performers veem que o valor do voucher incompatível com a oferta também é um fator muito importante. Nesse ponto aqui, desculpa rapidinho, Simone. Imagina, vamos lá. Quando a gente olha aqui para por que os clientes não estão indo tanto quanto a gente gostaria e quanto a gente acha que é necessário, acho que tem vários fatores e tem se investigado muito, inclusive, o impacto das bets nisso, porque a renda média no Brasil esse ano aumentou. Exatamente. Então, e o processo histórico disso era sempre que a renda aumentava, o consumo e a alimentação fora do lar também aumentava. Então, pode ter a ver com as bets, mas tem a ver também com mudanças de hábitos, como você já falou, quer dizer, a pessoa comprando, fazendo em casa, levando para o trabalho. Então, tem várias coisas que estão acontecendo e é muito importante, eu acho, para o operador olhar, tentar conhecer o máximo possível a sua área, o comportamento do seu cliente que está ali no seu entorno, para conseguir uma oferta de valor que, de fato, atrai esse público, né? Seja por preço, eventualmente, mas a gente já falou que o impacto da inflação está grande, então, muitas vezes, a batalha por preço talvez seja uma batalha perdida, né? Então é muito mais a batalha por valor, né? O que eu faço de diferente, o que eu faço de melhor, que conveniência eu estou trazendo, ou que momento agradável de bem-estar eu estou trazendo, ou de saúde, enfim. Mas o que eu vou levar para esse meu potencial cliente para fazer com que ele coma no meu restaurante e não acesse outros canais ali de alimentação. Porque todo mundo come todo dia. O negócio vai ser onde ele vai comer e onde ele vai comprar. Comer. A gente fala muito em equação de valor mesmo aqui, na Galunion, e a gente fala muito justamente assim, não é só o produto que ganha o jogo, o que a gente dá para o nosso consumidor, né? Ele recebe da gente o produto, né? A experiência que ele está tendo, e ele recebe também, e ele se conecta com a marca. O que essa marca está fazendo? Ela faz sentido para mim? Eu quero ir lá consumir, eu tenho desejo. Então, tem essas 3 dimensões, em geral, são coisas que ele percebe valor. E o que ele está dando para a gente é o dinheiro dele, né? Então, ele sempre faz a equação, né? O quanto eu estou dando de dinheiro, quanto eu estou dando de tempo, que é uma dimensão importante, né? Versus o que eu estou recebendo. Então, se essa equação não está bem balanceada, ele pode entender que existe uma outra alternativa do que ir naquele local, porque ele não entende que o custo-benefício está bom. Então, é bem importante mesmo a gente comparar com todas as alternativas que estão tendo no mercado de alimentação. Bom, vamos olhar a parte de cadeia de abastecimento e de relacionamento com fornecedores. A gente fez a pergunta das 3 formas mais significativas de fornecimento. Esse é um dado que vocês ainda não tinham, não foi passado no Congresso. Então, a gente tem aqui independentes, redes e top performers, a questão da compra direta de produtores artesanais. Então, existe uma questão de compra direta importante, e né, quase 60%. Existe uma outra compra direta da indústria de alimentos, que é menor no independente, normalmente ele tem menos condição de conseguir comprar direto da indústria, mas em redes e em top performers, a gente tem aí 60%, é uma questão importante que a gente vê, e a compra de atacados, cash and carry, como a terceira mais importante. Então, aqui são as 3 mais significativas. Em geral, qual que é a leitura que a gente tem aqui? A compra direta de produtores artesanais acontece muito nas categorias de produtos perecíveis, como hortifruti. A compra direta da indústria de alimentos, quando existe, né, a potência, mas em um pouquinho maior de volume ou de relacionamento, a gente consegue comprar principalmente da indústria de proteínas e que tem uma entrega direta. Mas tem várias categorias que algumas indústrias conseguem entregar direto. Ela tem, por exemplo, toda a categoria de bebidas. Então, a gente tem a indústria de água, sucos, refrigerantes,
que tem canais diretos de abastecimento. E a compra em atacados em cash and carry, ela supera hoje em dia, nas formas mais significativas, do que os distribuidores especializados, por conta, principalmente no independente, tá vendo aí? 55%. E é por conta dessas pressões de inflação, é por conta do aumento da capilaridade do cash and carry, e obviamente isso acaba dando uma outra dinâmica para o setor. Então os top performers também compram, claro, muito maior que redes em geral usam mais outros sistemas de abastecimento. A gente também perguntou outras coisas, né, sobre as formas de abastecimento. Então, quais formas que aparecem na pesquisa? Então, aqui a gente tem compra pela internet de marketplaces, já com a quarta, né, posição aqui dessa pergunta. O uso de distribuidores especializados em food service também bem relevante, em top performer, com 29%, em redes, com 31%, mas é menor em independentes, por isso que ele fica, né, no balanceamento da média, ele fica um pouco menor. Depois a gente tem as compras em supermercados, que aparecem nos independentes muito forte. Uso de solução logística centralizada, e a central de produção própria e central de distribuição própria muito forte nas redes pesquisadas aqui. E a gente também, tudo bem, gente, é que aqui, de verdade, né, o que a gente espera, e quem sabe ano que vem a gente consegue fazer isso, é a gente pesquisar por categoria de produto, vai ficar um pouco mais claro as formas de abastecimento preferidas dos operadores por categoria de produto, tá ok? Bom, e aí a gente tem aqui atualmente como você prefere fazer os pedidos para o estabelecimento. A gente monitora isso já há algum tempo, o crescimento do WhatsApp é fenomenal, então a gente tem aqui por WhatsApp a grande adoção de preferência para fazer os pedidos. Segundo, ele gosta de fazer, ele prefere fazer por plataforma online, não que ele tenha isso tão disponível, e depois direto para um representante presencialmente. Alguma coisa de telefone, alguma coisa de ir até o local para comprar, e presente por e-mail ainda um pouquinho maior em redes, né? Local para comprar é independente, em redes é plataforma online e por e-mail que se destacam aqui estatisticamente. No top performer, WhatsApp mesmo e o direto, com o representante fica um pouquinho diferente do que o restante. Bom, esse aqui é um slide que a gente gosta muito, né, Blower? Porque é importantíssimo para o setor, que são as práticas ligadas aí aos impactos ambientais das marcas. Então, é controle de desperdício, consumo consciente, embalagens, e aqui a gente vê, eu já faço no roxo, não está no radar por enquanto esse vinho, não se aplica naquele setor como logística reversa, que está aí o último, que de repente não se aplica, e pretendemos fazer em breve o outro laranja. Então, a gente vê aqui já várias iniciativas numa adoção interessante, né, de embalagens, de receitas de baixo desperdício e tudo, e outras ainda, né, precisando de uma adoção maior, e a gente vê o top performer com algumas questões um pouco maiores do que o restante. Então, se a gente compara aqui com aqui, por exemplo, a gente tem a coleta de resíduos, fica empatada aqui com receitas de baixo desperdício, é bem interessante. Você vê que isso aí, esse quadro é muito bom, se eu puder voltar ele rapidinho, Claro. Ele mostra também como é que é a ordem de adoção, né? Então ele vai adotando com mais rapidez aquilo que ele consegue resolver dentro de casa e que gera Exato. mais impacto no dia a dia. Então ele controla o desperdício, ele não depende muito de ninguém de fora, né? Já a coleta de resíduos e principalmente a logística reversa, não depende só do operador, ele precisa de uma rede de apoio que propicie esse tipo de serviço. Então, você tem ali uma vontade de aderir a isso tudo, seja por um posicionamento, por propósito, seja até por questões econômicas, mas o fato é que não olhar para isso também não dá mais, né? Isso será cada vez mais cobrado,
seja do seu próprio cliente, seja da sociedade, seja até em termos regulatórios, né? Então, novas leis proibindo, como já foi proibido, por exemplo, canudo plástico, como os supermercados em várias cidades passaram a não poder mais fornecer sacola plástica. Então, cada vez mais a cobrança da sociedade e do poder público em cima dessas pautas será grande, e aí, para uma estratégia de negócio ou por propósito, é fundamental que as empresas comecem a olhar para isso com mais atenção. Exatamente. Boa, Simone. Também comentar que, assim, essa visão realmente que é uma cobrança da sociedade, de como seu cliente percebe a sua preocupação, o seu engajamento, de fato, ali com essas questões, mas você vê que, de fato, assim, com margens cada vez mais apertadas, com ele tendo que, né, repassar preço o tempo todo, porque a inflação de alimentos segue alta, segue pressionando o custo de produção dele. As principais ações também estão diretamente ligadas a essa economia, né? A essa questão de você aumentar um pouco, de alguma bolso forma. apertado, principalmente aqui, em redes também aparece isso, né? Uhum. Assim, né? E a parte de receitas com baixo desperdício em redes dispara para 67%. Então a gente vê aqui justamente essa preocupação. Muito bom, Paula. Obrigada. Bom, e a gente entra no último bloco aqui de ações que gostaria que seus fornecedores fizessem para ajudar as questões de sustentabilidade. Então, principalmente produtos e soluções que simplifiquem o trabalho na cozinha, embalagens que sejam mais sustentáveis, preocupação com fornecimento inteiro sustentável, né? Desde o ingrediente, do manejo, da embalagem, como terceiro item. Então, essas 3 primeiras coisas fornecedor, você, né, traga para mim essas soluções. E as 3 últimas aqui já vem ligada à colaboração também, né, entre as 2 áreas. Ajuda na concepção de um cardápio mais sustentável, menos desperdício, logística reversa, tanto para primeiro para a marca, né, e produto, né, o óleo vegetal, por exemplo, quanto a logística reversa para reciclagem e embalagens. E aqui a gente também tem o extrato de redes independentes. Basicamente, aqui o que chama muito atenção é o Top Performer, muito voltado para produtos e soluções que simplifiquem o trabalho na cozinha e gerem mais produtividade, esse no destaque de 45%, e produtos com embalagens sustentáveis também subindo para 44%. Bom, e aí, né, como que o fornecedor pode ajudar a captar mais consumidor? Então, primeiro é ajudar no bolso, na redução do custo dos insumos numa campanha com 51%. Depois, ajudar com informação de tendência para o menu, informação de comportamento do consumidor, fazer parceria com a Lab, depois ajudar também financeiramente na comunicação e no marketing, com 26%. Treinamento ou consultoria culinária, 21%, e sessões de inovação e cocriação de novos produtos, com 15%. E a gente vê aqui uma diferença, né, sessões de inovação e cocriação superior em redes, com 20%, e os top performers olhando muito para a co-branding, collab, 30%, para o auxílio também na comunicação e o auxílio no treinamento. Então, esses são pontos de destaque. E é isso, gente, que a gente tem para hoje. Então, a gente ainda tem aqui alguns minutinhos. Eu vou novamente, assim, agradecer a parceria, colocar aqui para vocês seguirem, né, seguirem a gente, tanto a Bia, que tem vários dados que eles fornecem, entendendo o setor como um todo, inclusive a dimensão varejo e food service, a ANR, que cada vez mais tem representado iniciativas muito importantes para o setor, e a Galunion aqui. Então, vocês estão com os dados para seguir a gente, olhar o site, para seguir a gente no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Muito obrigada, quero agradecer